Você sabe o que eu percebo nesses tempos, né? Lidando com pessoas, liderando pessoas, atendendo pessoas, é que o ser humano foi desumanizado. Exatamente isso. O ser humano foi desumanizado. E qual é a nossa maior tarefa, né? Qual é a nossa principal tarefa? E eu falo enquanto mentora de pessoas, enquanto líder, né? Que eu lidero uma célula já há mais de 10 anos, enquanto cristã e enquanto psicoterapeuta, percebo que o nosso maior desafio está em rehumanizar o ser humano. Que conversa estranha, Manu. Quando a gente fala de ser humano, né, a gente entende que o ser humano, ele é frágil, o ser humano tem as limitações dele, o ser humano falha, o ser humano peca, o ser humano erra. E a cultura atual, o sistema atualmente tem cobrado, tem estabelecido uma desumanidade, onde você não pode mostrar falha, onde você não pode ter defeito, onde você não pode errar, onde não tem essa questão da empatia. Talvez por causa dessa cultura mesmo de mostrar sempre o perfeito, ou de ter que se mostrar perfeito, forte o tempo todo. Quando acontece de um ser humano errar, quando acontece de um ser humano falhar, quando vem à tona, né, alguma queda de algum ser humano, o ser humano que se entende perfeito, que se enxerga, né, que não olha para si próprio, vai lá e acaba detonando aquele ser humano que se mostrou humano. É muito ser humano, é muito humano, mas é porque nós precisamos nos rehumanizar. Nós precisamos voltar para o lugar onde nós somos gente. E gente que sofre, e gente que se cansa, e gente que se frustra, e gente que se decepciona. Então, o nosso principal papel, né? E agora eu estou falando enquanto igreja, estou falando enquanto psicoterapeuta, mas estou falando enquanto humana também, é que nós precisamos nos rehumanizar. Porque essa cobrança por perfeição, essa busca por perfeição, essa imposição de imperfeição está adoecendo a humanidade, está desumanizando o ser humano. Então, nessa desumanização não tem mais empatia. Nessa desumanização não tem mais amor. Nessa desumanização não tem mais compaixão, sabe? Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? A Bíblia fala de Davi que é um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel, a partir do 11, você vai ver isso. Fala que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus e ele tinha que ir pelejar, ele tinha que subir para uma batalha lá com o exército, o qual ele era o líder, e ele optou por não ir para essa batalha. Ele falou, hoje eu não vou não, tô cansado. E ele deveria estar na guerra, mas não foi para a guerra. E aí ele ficou na casa dele, descansando, e tudo bem descansar, não é sobre isso que eu quero falar agora. E aí ele ficou olhando lá do terraço assim, e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele, né, sentiu ali atração por ela. E ele mandou perguntar quem era, descobriu que era mulher de um dos soldados dele, que estava na guerra onde ele deveria estar. E aí, ele mesmo sabendo, ele mandou chamar a mulher, ele aí teve relação com a mulher engravidou. Davi matou o marido da mulher, porque primeiro ele queria jogar a culpa no marido da mulher, né? Queria que o marido assumisse o filho, né? De forma clara que ele não sabia. E o marido não foi, se deitou com a mulher. E aí uma confusão. Davi acabou caindo. Primeiro ele só tinha olhado. Segundo ele desejou. Terceiro ele teve um ato sexual com a mulher dos outros. E aí foi só ladeira abaixo, né? Mas o que eu quero falar com você com a história toda? Depois você lê lá em 2 Samuel 11, a partir daí você vai entender a história. O que eu tô querendo te falar é que tudo que o inimigo da nossa alma
precisa é que nós estejamos mal posicionados. Tudo que ele precisa para destruir vidas é que nós estejamos no lugar errado. Sabe? Se Davi tivesse onde ele deveria estar, se ele tivesse na guerra, ele não tinha abrido tantas portas para que entrasse uma catástrofe na vida dele, na vida da família dele, porque depois, a partir deste pecado de Davi, a partir deste erro, a partir desse não posicionamento de Davi, entrou o incesto, né? Onde irmão estuprou irmão dos filhos dele, irmão estuprou irmão, filho ficou com as mulheres dele, filho matou filho e virou um inferno, filho perseguiu ele e virou inferno na vida de Davi. Por quê? Porque Davi estava no lugar errado. Manu, e o que isso tem a ver com a desumanização? Na desumanização, o ser humano sai no lugar de humano e ele entra num lugar ou de Deus, que ele acha que ele não erra, que ele não falha, que ele não peca, que ele é muito bom, que ele é perfeito, que ele é santo, que ele é melhor que todo mundo, que ele está acima de todos. Ou então o ser humano entra na autodestruição num lugar de máquina, onde ele mesmo se cobra, onde ele não pode errar, onde ele não pode falhar, onde ele tem que se mostrar sempre forte, tem que estar sempre perfeito, sempre disposto, sempre feliz, sempre alegre, sempre contente, sempre à disposição de todos. Então, a desumanização do ser humano está destruindo o ser humano, está destruindo essa sociedade. E aí você tem que se lembrar do que eu falei da história de Davi, que eu contei muito resumido e muito correndo, mas o que eu quero tem muitas mensagens essa história, mas hoje eu quero te falar do fato de você estar no lugar errado, sabe? E qual é o lugar que Deus nos chamou para estar? Deus nos chamou para estar no lugar de ser humano, sabe? Na condição de ser humano. Então, tudo que a gente tem tratado, né, na psicoterapia principalmente, tudo que chega para mim, a grande maioria das vezes, é que eu tenho que auxiliar o meu cliente, né, a minha cliente, que eu só atendo mulheres, a voltar para o lugar de ser humano. O que eu tenho que ensinar a ela é essa conscientização de ser humano. Porque na conscientização de ser humano, você aprende a perdoar também. Porque você pensa, eu sou humano, o fulano é humano, eu falho, o fulano falha, então eu vou perdoar, porque se eu não erro desta maneira, eu erro de outra maneira. Então, nessa humanização fica mais fácil até você perdoar o próximo. Quando você pensa que você também falha, que você também erra, que todos nós somos feitos do mesmo barro, apesar de que uns ficaram mais tempo no forno, outros não, eu sou dos que ficaram mais tempo no forno. Mas enfim, todo mundo erra, então fica mais fácil de perdoar. Quando nós nos conscientizamos de quem nós somos, e nós somos seres humanos, entende? Então, qual que é o nosso maior desafio? Qual que é o meu maior desafio enquanto cristã, enquanto líder, enquanto psicoterapeuta, enquanto gente? Reumanizar. Conscientizar da humanidade. Esse é o nosso maior desafio. E esse vídeo é um alerta para você. Sabe, o sistema está adoecendo a humanidade, desumanizando a humanidade, e a gente tem visto já, gente, o reflexo de tudo que está acontecendo por causa disso. Tudo que o inimigo da nossa alma quer é que nós estejamos mal posicionados, é que nós não estejamos no lugar onde Deus nos chamou para estar. E tem gente que está na condição de máquina, se martirizando, se cobrando, cobrando perfeição de si próprio, uma vez que é inatingível a perfeição. Mas tem também alguns seres humanos que estão na condição de Deus, que eles são perfeitos, puros demais, santos demais, bons demais, e eles estão acima de todos, só eles que são bons o suficiente. Então vamos tomar cuidado, tá? Com essa desumanização. Vamos aí criar um movimento de reumanização da humanidade, onde nós podemos voltar a ser livres para ser quem nós somos, para ser de verdade, para ser gente.